Olá, investidor. Eu sou Arouve, mentor de finanças. Eu peço que você acompanhe esse canal, se inscreva para receber os próximos vídeos. Vou falar agora sobre a escolha de fundos de lajes corporativas para a carteira de investimentos. Especialmente o objetivo aqui é identificar os 3 melhores fundos imobiliários de lajes corporativas. Para você encontrar essas informações, nós temos aí diferentes sites, desde o Investidor 10, também o Status Invest. Nesse caso aqui, eu já estou observando pelo clubefi.com. Aqui você vê, escolhe o tipo, né? Aqui o tipo de fundo imobiliário, o setor, o segmento de atuação, né? Lajes comerciais, logístico, shopping, fundo de fundos, híbridos. Aqui você escolhe, vai aparecer essa tabela. Se você não é assinante, você não vai ter como copiar esses dados, né? Ou seja, para uma outra planilha, mas você pode fazer um filtro aqui, analisando os melhores. Então, aqui somente fundos de lajes. É uma planilha mais completa que você vai encontrar. Inclusive, tem a participação no IFIX, que isso é interessante, né? Você vê os que têm aí maiores liquidez diária. O administrador, isso aqui é um dos critérios que você deve utilizar para eliminar, ou seja, desse grupo de lajes corporativas de 40, 50, você deve utilizar esse critério como eliminador, né? Classifica os melhores tipos, né? Os melhores administradores e elimina aqueles que não são bons. Quantidade de cotistas é interessante você observar, porque tem fundos que têm poucos cotistas, então a gente não vai investir em fundos que têm poucos cotistas, né? Outro detalhe aqui, interessante você acompanhar a vacância. Isso aqui classifica, né? Ou seja, você vai escolher os melhores, aqueles que têm uma menor vacância, né? Dentre os melhores, valor patrimonial, né? O preço sobre o valor patrimonial, aqui também é interessante observar. Aqui você vai ver o dividend yield de 12 meses, né? A média de 12 meses, a distribuição atual, você consegue ver se houve aumento ou não. Valor patrimonial por cota, né, que é o valor mesmo ali do imóvel. Também a data de IPO, isso aqui é muito interessante, sobretudo você vai ver quais são aí os que têm mais tempo, né, de listagem, os que têm menos tempo, isso é um critério importante para você analisar. A área locável, nem tanto, não precisa ser tão detalhista. Então, aqui você tem alguns desses critérios, mas eu vou aqui já para uma planilha adiantada. No caso também aqui do Status Invest, você consegue também fazer essa busca. Status Invest permite você fazer o download, você clica aqui e faz o download com essas informações. Então aqui, basicamente, eu coloquei de forma que venha selecionar todos os de lajes corporativas, né? Portanto, eu tenho aqui duas planilhas, onde eu vou mostrar aqui para você como você fazer a sua seleção. Então, já organizei aqui a planilha de ficar bem apresentada aqui na tela. Bem, aqui nós vamos seguir alguns critérios. Aqui não está completa. Viu que eu disse que a melhor é essa, do Clube FI, mas a gente não consegue baixar, né? Então, daria um pouco mais de trabalho para fazer a apresentação por aqui, mas aqui você consegue selecionar do maior para o menor. Então, também é possível fazer isso. E vamos seguindo aqui no caso da planilha, eu vou mostrar duas planilhas que tem aqui informações complementares. Aqui já é uma mais resumida, com os 30 maiores fundos. Vamos aqui primeiro da planilha 2. Aqui nós vamos considerar especialmente desses fundos imobiliários, nós vamos considerar primeiramente o critério patrimônio. Então vamos aqui ó, do maior para o menor, classificando aqui do maior para o menor, e a gente vai eliminar esses que têm pouco patrimônio. Então, aqui, ó, fundos com 30 milhões, 50, 70 milhões de reais em patrimônio é muito pouco. Então, aqui a gente deixa, vamos deixar a partir de 750 milhões. Claro que o ideal é 1 bi acima, 1 bilhão acima. Mas se eu for logo rigoroso aqui no primeiro critério,
posso deixar muito pouco, né, para analisar aqui nos seguintes. Então, o primeiro critério aqui, a gente vai ver, pintado de vermelho aqui, esses que têm menos de 750 milhões de reais. Então, esses aqui, a gente, teoricamente, só por esse critério, somente pelo critério de patrimônio, a gente já elimina. Então, aqui eu posso pintar de vermelho aqui essa tela e eliminar. Eu vou classificar aqui depois para eliminar. Mas antes de fazer isso, só para mostrar a vocês outros critérios, aqui eu já iria, ó, clicar aqui e vou filtrar por cor. E aqui eu vou escolher somente a cor branca. Aí, ó, realmente só ficaria esses aqui, ó, somente 11. Mas como eu estou aqui começando a gravação, para que fique mais claro aí os critérios, eu vou deixar para eliminar logo mais. Então, a gente vai deixar esses, que já passou aqui no critério de patrimônio. Outro critério importante, você deve observar a liquidez diária. Vou classificar aqui do maior para o menor, de Z a A. Então, aqui você vê os fundos que têm maiores liquidez. Então, repare que mesmo aqueles, ó, o COP 11, ele tem um patrimônio pequeno, 200 milhões. Aqui a gente já elimina, apesar de que a liquidez, a movimentação na bolsa ali supera 1 bilhão, 1 milhão e 800 milhões diários. Então, é uma liquidez alta, mas o patrimônio é muito pequeno. E aqui a gente já vê outros motivos. Olha o motivo aqui. Então, basicamente são investidores aí, talvez institucionais, qualificados, que têm aí mais de 1 milhão de reais. Então, aqui não vai servir para nós. Então, de qualquer forma, eu já estou eliminando por aqui. Mas vamos ver aqui os critérios que ajudam também. Quanto à liquidez diária, também é ideal a gente buscar liquidez acima de 1 milhão de reais. Mas aqui eu vou deixar também no mesmo percentual, na mesma proporção do patrimônio. Então, liquidez acima de 750. Os que têm menos, também eu vou pintar de vermelho e vou eliminar. Então, esses aqui, eles têm uma liquidez menor do que 750 mil por dia. Então, é considerado baixa. Repare que a gente já tem aqui com melhores liquidez, PVBI com 5 milhões diários. Então, a liquidez é importante. Então, repare que aqui basicamente a gente só vai pintar esses dois, Prof 11 e o Rext 11. Vamos ver se tem mais algum aqui. Tem mais outro, ó. Outro aqui com liquidez pequena. Também somente ali, somente poucos investidores. Essa linha aqui, ó. Repare que só tem 600 cotistas, né, investidores, então muito pouco. Então é um critério que a gente elimina. Repare que foram ficando menos. Agora aqui nós vamos aqui classificar, né, por cor, só para a gente ver aqui como que ficou. Então repare que a gente só tem agora 8 em dois critérios que são importantíssimos na hora que você vai escolher fundo imobiliário. Você vai primeiro nesses dois critérios, depois você vai ver o dividendo. Então, não é critério principal você olhar dividendo, mas nós vamos chegar lá também no percentual pago aí em dividendos. Vamos ver aqui outro critério que é também, que pode ser considerado interessante, a gente observar o número de cotistas. Aqui não é nem tanto para eliminar, mas sim classificar os melhores. Então, gestão, a gente vai observar preferencialmente gestão ativa. Também a gente vai buscar a gestão ativa. Vou logo fazer esse critério. Então, gestão ativa está ok. Todos aqui, ó, esses principais, todos têm gestão ativa. Somente esses últimos aqui, mas já foram até eliminados por não passar em outros critérios. Então, basicamente aqui não mudou nada, mas só para dizer que a gente não busca gestão passiva, a gente quer fundo com gestão ativa, né? Onde o administrador, o gestor ali, eles buscam ter melhores desempenhos, resultados, nem nada de gestão passiva. Gestão passiva praticamente são aqueles fundos até que reinvestem em outros fundos. Basicamente, eles não fazem nada, apenas aguardando o desempenho de outros gestores, ou até mesmo ETFs, né? Nesse caso aqui não, porque é fundo imobiliário. O número de cotas está aqui, mas não é importante. Isso aqui não serve para classificar na hora que você vai escolher onde investir. Vamos ver aqui o número de cotistas, classificado maior para o menor. Repare que
Esses que têm poucos cotistas, a gente também jamais vai investir, mas eles também já não passam aqui. Você vê na coluna A, já estão reprovados por liquidez, por pequeno patrimônio. Então, aqui também a gente iria eliminar. Então, a gente não vai investir em fundos, por exemplo, aí com menos de 10 mil cotistas é muito arriscado. Vai que você precisa aí vender, resgatar seu dinheiro, você, com baixo número de cotistas, fica mais difícil você encontrar alguém que vá comprar o que você está vendendo naquele momento. Então, dos que estão, o Core 11 tem 19 mil, então repare que dos que passam em patrimônio, liquidez, esse é o que tem um menor número de cotistas. Então, aqui a gente não vai eliminar por isso. Basicamente, a gente não quer esses que têm aqui poucos cotistas. Ó. Então, menos de 10 mil aqui, por exemplo, a gente já não iria deixar, não iria investir, né? Apesar de que é melhor você buscar fundos que tenha, claro, um número muito maior de cotistas, nem apenas 20 mil, às vezes não é um número baixo também. O PVP é muito falado, mas ele não é, digamos que, o critério mais perfeito, né, para selecionar onde investir. Mas, teoricamente, aqui você vai ver que a gente busca, por exemplo, esses que está aqui, ó, 1,6, 1,4, 1,13, né? 1,9 até 1,6, 1,06, por exemplo, aqui eu eliminaria também pelo fato de que eles estão muito acima do valor real, então sendo negociado muito acima. Esse com 1,03 também está aqui, por exemplo, negociado 3% acima do valor ideal, do valor do imóvel, mas esse a gente pode deixar, né, para ver talvez algum momento de entrada. Outros também que a gente busca eliminar aqueles fundos que estão muito descontados, é como se estivessem muito baratos. Então esses aqui, ó, por exemplo, que seria o critério também. Aqui meu, utilizo esse critério, então fundo com 0,48. Não vou dizer que ele está muito barato, que eu vou comprar, porque isso significa que ele tem algum problema. Para ele ter chegado a esse nível tão baixo, significa que ele teve algum problema. Então, a exemplo do Vino 11, é um fundo muito conhecido, repare aí, ó, 150 mil cotistas, patrimônio, liquidez grande, ele está muito descontado. Aqui é bom você não apenas olhar que é uma oportunidade para investir, mas você pensar por que ele está assim. Será que teve algum problema? Então, aqui é uma interrogação que você vai colocar. Mas, já de início, eu eliminaria aqueles que têm, por exemplo, menos de 0,50. Então, daqui para baixo, por exemplo, eu nem olharia motivo, já eliminaria, porque não dá tempo a gente olhar todos os fundos imobiliários. Agora, se eu escolher, por exemplo, o Vino 11 como os melhores, aí sim eu vou olhar por que, que o PVP está baixo, teve algum problema, o que foi. Então, repare que aqui tem o valor patrimonial da cota e o preço, né? Então, eles estão muito descontados. Alguns aqui muito descontados, eu vou mostrar mais no final. Agora, nós vamos ver o dividendo. Vamos ver aqui também do maior para o menor. Então, repare que esse 18% de dividendo, mas repare que ele já não está entre os que eu vou levar para análise final, porque teve algum problema aqui, ó, com relação a patrimônio pequeno, liquidez pequena, o preço sobre o valor patrimonial está alto, então mesmo pagando 18% eu não quero, porque aqui não é algo recorrente. Então pode ter sido só nesses últimos 12 meses, daqui para frente pode ser que ele não vá continuar com essa performance. Então, aqui, o dividendo, claro, a gente não vai eliminar pelo maior percentual, e sim pelo menor. Então, dividendo também, fundo imobiliário com menos de 7% de dividendo, eu não recomendo investir. Então, esses aqui mesmo, ó, que tem 6,8 para baixo, não vale a pena. Você tem aí uma renda fixa pagando líquida 9%, 8,5%, né? Já descontando ali o que é de imposto de renda, né? Então não vale a pena você pegar um fundo imobiliário que pague 6% de dividendo, por melhor que ele pareça ser. Então também não vale a pena. E a gente tem esse exemplo aqui, ó. O RCRB, muito conhecido, inclusive, ó, 35 mil cotistas, né? É um dos grandes também, ainda claro, dos que eu selecionei, ficou na última posição ali em valor patrimonial, mas ele tem muito cotista, 35 mil cotistas. Só que ele paga 7% de dividendo. Então já teve até menor. Então aqui até já está no número aceitável, mas
não vale a pena esses que pagam 6,5, 7, por melhor que eles possam ser, porque não está entregando resultado. E o fundo imobiliário, um dos detalhes de investir nele é a entrega de dividendos mensais. Basicamente é isso. Não se espera muita coisa do fundo imobiliário além dos dividendos. Então, aqui você já viu critérios. Então, esses aqui não vou eliminar, mas claro, já estão aqui eliminados. Agora eu vou aqui classificar. Eu vou classificar por cor, cor de preenchimento, branco. Pronto. Então, você viu aqui que ficaram nesse critério aqui somente 8, e desses 8 a gente vai continuar buscando os melhores. Então, desses 8 a gente vai continuar analisando. Então, aqui eu já excluo filtrar por cor. Pronto. Aqui nós ficamos somente com esses 8 para continuar uma análise. Então, nesses 8, aqui a gente vai ver, por exemplo, agora, dividendo. Vamos ver aqui como é que está dividendo. Então, temos o Vino, Green Towers, temos o BRCR, que está com dividendo bom. Esses aqui estão com dividendo muito baixo. Repare a diferença aí de 3,5% de diferença, né, de lajes corporativas. Então, a gente vê que tem alguns aqui muito descontados. E vou analisar outros critérios também para a gente ver a questão de tempo de IPO, né, de listagem, vacância, melhores administradores. Então, aqui eu vou ser mais rápido agora. Então vamos aqui agora seguir para os melhores. Vamos ver, tempo de IPO. Os principais aqui nós temos somente esses dois aqui com tempo menor. Então eu vou pintar aqui de laranja só para diferenciar que não é positivo isso, um tempo menor. Aqui nós vamos pegar especialmente nessa aqui somente esses três outros indicadores, que é o administrador, vacância e quantidade de imóveis. Então basicamente são esses três critérios. Quantidade de imóveis. Repare que esse aqui tem pouco imóvel, a gente vai deixar já de forma a excluir esse, pouco imóvel. Vamos ver aqui vacância. Com relação ao imóvel, quanto maior número tiver, melhor. Então, o ideal ali, claro, os que tem 10 acima, está excelente. Mas a gente pode abrir algumas exceções, desde que você tenha conhecimento. Então, quantidade de imóveis aqui, só o TRNT não está legal, quantidade de imóveis. E repare que ele também, dentre esses que estão aqui, ele é o que tem um valor patrimonial menor. Então, repare que ele tem esse outro valor patrimonial aqui, que dentro desse critério que eu posso ser mais rigoroso, por exemplo, então dá para ver que eu não vou querer ter esse fundo imobiliário. Outro motivo, vacância alta. Então, repare que vacância alta, 38. Então, esse aqui realmente ele está pedindo para ser eliminado dessa nossa listagem, apesar de que ele tem 18 anos de listagem na Bolsa. Mas também está mostrando aqui um dividendo acumulado muito pouco. Então, esse aqui eu vou eliminar. Já vou tirar ele daqui. Classifica, filtrar por cor. Vou repetir aqui agora, filtrar por cor. Branco, pronto. Ficaram apenas 6. Desses 6, eu vou deixar 3 para a gente poder ter na carteira. O ideal é a gente ter 2 na carteira, mas se você aumentou muito o seu valor investido e precisa diversificar um pouco mais, então você fica com 3 boas opções. Bem, aqui nós vamos ver agora critérios. Quantidade de imóveis. Quantidade de imóveis. Então, a gente tem aqui, ó, 3 com grandes números de imóveis, outros 3 com menores números. Aqui a gente vai para um equilíbrio. Eu vou voltar para a planilha principal. Nós temos aqui só esses 3 dados que são complementares. Na verdade, esses 4 aqui, né? Quantidade de imóveis, vacância, o administrador e o tempo de listagem. Pelo tempo de listagem, a gente pode
deixar de ter esses dois aqui, se você prefere uma listagem acima de 5 anos. Seguindo aqui o nosso critério, sendo um pouco mais rigoroso, vamos ver aqui ainda o valor patrimonial. Repare que vamos eliminar esses três que têm menos de 1 bilhão. Vamos eliminar esses três, até porque em outros critérios eles também não estão tão bons, né? Então a gente vai ver aqui, por exemplo, número de cotistas também, eles têm um número menor, a exceção aqui do Vino, que é base 10, tem muito mais cotistas. A tabela principal de 8 fundos imobiliários, a gente vai buscar ser um pouco mais rigoroso. Olhando aqui, claro, para essa outra tabela com relação à vacância, quantidade de imóveis, também ao administrador e o tempo de listagem. Repare que com o tempo de listagem, a gente elimina dois, ou seja, dois aqui está com tempo de listagem muito recente, e o Vino também ele não está legal por algum outro motivo que eu vou mostrar agora. Então, o PVBI e o Vino eles estão com tempo de listagem menor, mas o PVBI ele tem muitos outros desempenhos. Então, nesse caso aqui, os dois com menor tempo é o PVBI e o Vino. Então, para a gente não vai ter três, os que estão aqui, por exemplo, os três com menores tempos de listagem. A gente vai buscar, pode ter até um desse, mas não todos. Então, a gente busca também essa segurança. Então, aqui o PVBI e o Vino, vamos voltar para a tabela. PVBI e o Vino é o que está chamando a atenção ali por algum problema. Então, aqui também o Vino já chama atenção por ter um patrimônio pequeno. Então, ele tem um patrimônio pequeno, tem o outro problema, é o tempo de IPO, né? Ainda é recente, e está com PVP muito estranho. Esse PVP aqui está muito baixo, por isso que dá o dividendo alto. Então, esse dividendo de 11,6, ele não é real. Ele está aqui porque houve uma desvalorização da cotação. Então, caiu bastante, mais de 40% ali do valor patrimonial ideal do imóvel. Então, aqui não está legal. Então, eu excluo aqui o Vino 11, porque eu entendo que ele está com esse dividendo alto, justamente porque ele perdeu o valor patrimonial, a cotação dele caiu bastante. Então, a cotação era para estar em 10,75, a cotação ideal, e está sendo negociada a R$ 6,04. Então, o Vino não está bom. Então, é um critério que ajuda a eliminar. O outro que não está bem, o RCRB11, ele está pagando baixo dividendo. Então, de todos esses aqui, ele paga baixo dividendo. Então, está muito baixo. Não é um critério bom pagar somente 7,9. Então, aqui, nesse critério aqui, eu já, por ter dois motivos, e também está com um PVP muito baixo, então muito descontado, ele já tem patrimônio pequeno, liquidez menor de todos, patrimônio muito descontado, isso aqui é um pouco estranho, não é que está barato demais não. Então, eu também elimino esses dois. Vamos ficar aqui agora com a quantidade menor. Vou repetir aqui, filtrar por cor, branco. Pronto, nós ficamos agora com 6. Desses 6, nós temos um aqui com patrimônio menor de 1 milhão, 1 bilhão. Então, é o RP11. Ele tem como ponto negativo patrimônio menor, tem como ponto negativo dividendo menor do que esses outros. Então, também é um dos critérios. A liquidez também é uma das menores. Então, não é das maiores liquidez. Então, nesse caso aqui, eu prefiro também eliminar esse fundo imobiliário. O outro que ficou para ser eliminado também é o Core 11, porque ele tem pouco tempo de listagem. Ele tem 9 meses só de listagem, inclusive tem poucos cotistas, então esse fundo a gente não sabe muito sobre ele. Pode acontecer algum problema, então é um fundo aí que vai ter que fazer muitas emissões ainda, talvez de cotas, e aí precisa você conhecer como que isso vai funcionar. Então esse Core 11, pouco tempo demais, não dá para você analisar um fundo desse com apenas 9 meses. Então é ainda uma aposta praticamente, a gente não tem dados, né, suficientes ainda de comparação, né, de comparar ali, de ver a eficiência. Então, restaram aqui 4 fundos imobiliários para a gente analisar melhor. Então, nós temos
4 fundos e vamos ver aqui quais são os outros critérios. Repare que no valor patrimonial, o que está muito descontado é o BRCR11. Então, isso aqui já chama atenção, porque é que está tão descontado. Então, por isso que o dividendo parece maior, mas na verdade não é, porque ele perdeu muito valor patrimonial. Então, o BRCR11 é necessário a gente analisar também um pouco mais. Último dividendo. O valor ideal da cota era para ser 88. Então, o dividendo está muito baixo. Comparado ao valor da cota, não chega a 10%. Está 10% do valor da cotação, 50 centavos, e o fundo hoje é negociado a R$ 50. Então, mas quem investiu aí 12 meses atrás, com certeza o fundo está na cotação bem maior. Então, aqui a gente vai analisar basicamente. Repare que aqui todos estão no mesmo patamar. Mesmo patamar aqui, não muda muita coisa. O que nós vamos ver aqui mesmo é priorizar um pouquinho também dividendo, né? Priorizar um pouco o dividendo. Repare que o Green Towers é um fundo que não tem também vacância, né? Então, a gente vê aqui, ó, na outra tabela, o RCRB tem vacância de 3, também é pequeno, da Rio Bravo. O Green Towers, 0. Repare que ele não tem vacância nenhuma. O RCRB já foi eliminado. Eu vou analisar aqui somente o BRCR11 para ver o tempo de listagem dele. Vou voltar aqui na planilha, BRCR11. BRCR11, está com a listagem em 2010, beleza. Listagem, bom tempo de listagem, né? Bom tempo de listagem. Variação da cotação no ano, ó, caiu 14%, ó. Desvalorizou 14%. Então, chamar atenção também, mesmo que o dividendo agora ficou em 10%, mas ó, repare que o valor patrimonial está em 0,57, muito baixo. Então, o BRCR11, ele perdeu muito valor de mercado. Isso aqui chama atenção. E você pode comparar aqui o BRCR11, por exemplo, pesquisando BRCR11, e aqui a gente vê o desempenho. Repare que, ó, de R$ 150, esse fundo agora está em R$ 50. Então ele está perdendo muito, muito. Ele não está conseguindo ter aqui um equilíbrio, mesmo pagando alguns dividendos. Então por isso que o dividendo parece maior. Então você viu, ficou um número menor de fundo imobiliário. Você consegue agora fazer uma análise mais individualizada, olhar um por um. Repare que ele desvalorizou bastante. Então você vai ver essas outras informações. Não basta só que tá vacância tá pouco, mas não, por que que tá com essa desvalorização demais? Então, com certeza aqui reflete na gestão também do fundo. Então, repare que o BRCR11, por isso que ele está com esse PVP muito baixo. Então, aqui não é oportunidade, aqui pode ser uma cilada. Então, por isso que eu vou eliminar também o BRCR11, mesmo aparecendo um dividendo aqui de 10, mas não é isso que vai atrair a minha atenção, porque ele está com dividendo de 10, mas é porque ele está muito barato mais do que os outros, ou seja, perdeu demais a sustentação ali. Então, esse barato não é o que é bom, é um barato que foi por motivos, né, de talvez ali de gestão. Então vamos aqui agora finalizar classificando aqui por filtrando por cor. Aqui agora restaram somente as três oportunidades melhores para você investir. E aqui você pode ver o momento, né? Por onde você quer começar no momento. Detalhes aqui: Green Towers não tem vacância, o HGRE tem um pouco mais de vacância. Então você pode ver por onde você quer começar. Com relação ao PVP, todos os três aqui estão descontados, né? Na faixa ali de 0,74, o HGRE. Isso porque está com a vacância maior. Então a tendência é de que ele diminuindo a vacância vá também
melhorar a sua cotação, o seu valor patrimonial volta para o patamar mais próximo de 1. Então, aqui estão os três melhores. Repare que o PVBI11 ele tem uma liquidez muito boa. Então, está em 5 milhões. Então, também, claro, que é o principal aqui em liquidez diária do setor de lajes é esse, com 5 bilhões.